Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita dessa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Meus irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 105. Este é o Salmo da pregação desta noite. Nós faremos então essa leitura do Salmo completo, embora que o sermão será no verso 1 até o 9, mas leremos todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, e quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram, com grilhões foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de todas as suas fazendas, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e o pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Amém
Este realmente é um salmo preciosíssimo, onde nós temos basicamente um resumo da história da redenção, não é? A pensar no povo de Israel do passado. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salmo 105 é um convite maravilhoso para a alegria. E poderíamos perguntar, alegria por quê? E a razão do Salmo é justamente essa, alegria pela aliança de Deus. Neste Salmo, irmãos, a alegria está totalmente baseada na aliança de Deus com o seu povo, no fato de que podem passar os anos, podem passar as gerações, mudanças podem acontecer neste mundo, mudanças políticas, sociais, culturais, conceitos de religião e todo tipo de mudanças possível. Mas Deus não se esquece da aliança que fez com o seu povo. Essa, então, é a grande alegria do povo de Deus, a fidelidade de Deus à sua aliança. Um dos maiores bens que recebemos como servos do Senhor é justamente o senso de pertencimento, de que fazemos parte de algo maior, de que a nossa existência, o nosso serviço ao Senhor, o que estamos fazendo aqui agora, nesta noite, não é algo em vão, não é algo sem sentido, mas na verdade está cheio de significado, uma razão para isto. E é a graça de Deus e é o seu santo chamado. Tudo faz sentido então a partir da palavra de Deus, a partir da fé que o Senhor nos dá. Por isso, meus irmãos, o sermão dessa noite é um convite à alegria no Senhor por sua fidelidade à aliança. E podemos resumir o sermão no seguinte tema: devemos louvar ao Deus da aliança que não se esquece do seu povo. Veremos isso em 3 partes. Primeiro, devemos louvar a Deus e buscá-lo por seus atos poderosos. Foi o que lemos nos Salmos. Devemos lembrar e saber que somos eleitos de Deus. Isso também é mencionado no Salmo. Devemos também lembrar da aliança que Deus fez conosco. Isso realmente é de suma importância para nós. Comecemos então pelo início. Devemos louvar a Deus e buscá-lo por seus atos poderosos. Meus irmãos, o salmista começa fazendo uma convocação muito importante para o povo de Deus. Ele chama seus leitores a louvar ao Senhor e invocar o seu nome. Porém, esta convocação ela é muito bem definida em termos e propósitos. É um chamado ao louvor a Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e por sua fidelidade com relação à sua aliança e às obras que Ele realiza neste mundo. Nós estamos aqui justamente para fazer isso. Estamos aqui para, em gratidão, reconhecer a glória de Deus, reconhecer a sua bondade. O Salmo 105 é um convite a uma retrospectiva da história da redenção. Semelhante ao Salmo 78, e foi o último sermão que eu preguei lá no sertão, no Salmo 78, o salmista nos chama a olharmos para trás e lembrarmos que Deus, não é, tem cuidado com o seu povo. E o diferencial que nós temos nesses 2 salmos é o fato de que no Salmo 78, o Senhor exorta o povo a não cometerem o mesmo erro de seus pais. Ou seja, o Salmo 78 também é uma retrospectiva sobre o passado, sobre como Deus cuidou do povo. Mas é uma exortação para que aquela geração não se esquecesse dos feitos do Senhor, não se esquecesse da lei do Senhor e pudesse permanecer firmes naquele momento. Diferente disso, o Salmo 105, que também faz uma retrospectiva, nos ensina a olhar para trás, mas dessa vez nos chama a louvarmos a Deus, a olharmos para trás, lembrarmos de seu poder, de sua misericórdia e, baseado nisso, então, louvarmos ao Senhor por seus atos poderosos. O Senhor não apenas nos diz, meus irmãos, para lembrarmos do que Ele fez. Ele não apenas fala, lembrem do que eu fiz. Lembrem do que eu fiz. Eu abri o Mar Vermelho, eu derramei pragas no Egito, isso foi citado aqui no Salmo 105, não é? Eu honrei o povo de Israel, eu os livrei da mão de Faraó. Não é somente para lembrar e guardar em nosso coração essa lembrança. Não. O que o Senhor nos ensina é que devemos fazer conhecidas as suas obras. Devemos lembrar, mas também proclamar o Evangelho, anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é todo-poderoso. Devemos então compartilhar em nossa vida cristã as bênçãos de Deus. Nós precisamos falar sobre isso, não é? E como é que nós vamos fazer isso aí? Como é que nós vamos realmente falar sobre as obras de Deus, fazer conhecidas as obras de Deus? Justamente compartilhando com os nossos irmãos, compartilhando com os nossos parentes, com os nossos amigos, não é? Que Deus é bom, que Ele é todo-poderoso. Não podemos nos calar diante disso, pois Ele nos chamou para o seu louvor. Eu pergunto aos irmãos, a cada um aqui, você tem prazer de falar das obras de Deus?
Para você é motivo de alegria falar das obras de Deus? Tem prazer de falar às pessoas que você conhece, a seus amigos de repente, a seus parentes, que o Senhor, o teu Deus, é o Todo-Poderoso? Você atribui glória a Ele por tudo ao seu redor? Pelo seu poder revelado na natureza, por exemplo, nas coisas criadas? Como lemos, por exemplo, no verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Nós temos que lembrar. Mas uma pergunta é importante para nós. É muito importante. Como nos lembraremos de tudo o que o Senhor fez para sermos fortalecidos nisso, se por acaso não buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração? Se nos apartarmos de sua palavra, porque o que estamos aprendendo aqui é em sua palavra, é a sua palavra. Se nos apartamos da palavra de Deus, como é que podemos lembrar? O conhecimento que o Senhor nos dá não é por osmose, não é um tipo de conhecimento místico, mágico, não. Ele nos dá a sua palavra para que venhamos refletir, para que venhamos aprender, estudar e assim sermos edificados. Se tem algo, meus irmãos, que enfraquece um cristão, é justamente a falta de conhecimento de Deus. Um cristão que não lê com dedicação e humildade as Escrituras Sagradas, ele vai ter deficiência espiritual. Se alguém diz que é cristão, mas tem dificuldade de uma vida devocional ativa, de todos os dias abrir suas Bíblias, não é? Abrir sua Bíblia, ler, meditar, refletir e orar a respeito disso, esse cristão vai ter dificuldades espirituais. Ele vai ser como alguém coxo espiritualmente, que vai andar mancando em sua vida cristã sem plenitude, com dificuldade de compreender, e que muitas vezes, por falta do conhecimento de Deus e do seu poder, vai ficar totalmente desesperado em situações difíceis da vida, que vem sobre todos nós. Nós passamos por lutas, por dificuldades, nós perdemos, somos derrotados. Ser um cristão não é garantia de sermos vitoriosos o tempo todo, e nós sabemos muito bem disso. Nós perdemos, nós choramos, temos que lidar com dores terríveis. Mas se nós não temos conhecimento de Deus, se não buscarmos ao Senhor em sua palavra, se não formos preenchidos do conhecimento da glória do Senhor, diante das tribulações, nós podemos facilmente sucumbir. Pois o conhecimento acerca do Deus Todo-Poderoso não está em nosso coração muitas vezes, por falta de buscarmos ao Senhor. E então, diante de um entendimento vazio e fraco sobre Deus, nós simplesmente nos prostramos, não conseguimos entender o que está acontecendo, ficamos desesperados. Eu posso apenas fazer um parênteses citando Jó. Em um momento de sua vida, Jó foi usado por Deus para resistir, e Deus venceu em Jó o diabo. Não foi Jó quem venceu, mas Deus venceu em Jó o diabo. A partir do capítulo 3, tudo muda. Se vocês vão ler o livro de Jó, vão perceber que ele foi muito fiel e honrou a Deus. Mas a partir do capítulo 3, Jó começou a questionar a sua própria vida. E ele vai progredindo. Capítulo após capítulo, Jó vai falando de maneira mais dura, mais rancorosa, mais desesperançada, e vai tentando de alguma maneira se justificar, dizendo que eu não mereço passar por isso, não há erro em mim, como é que o Senhor pode me acusar de alguma coisa? E vai ficando orgulhoso e querendo colocar a culpa para Deus, como se não houvesse razão também. Jó acaba rejeitando a palavra de seus amigos, que confrontam Jó. Jó, se há um erro, se há um mal, é em você, é no homem e não no Senhor. Deus é perfeito. Jó, naquele momento ali, ele estava realmente com uma crise muito grande e não estava enxergando muito bem. Não estava percebendo muito bem. Ele estava admitindo que Deus é soberano, mas não estava glorificando a Deus por causa disso. Não estava alegre pela soberania de Deus. Não é? Muitas vezes, por falta de conhecimento do Senhor, podemos ficar justamente assim por causa das tribulações. Percebam como o conhecimento do Senhor é importante para nós. Não é? A única maneira de resolver esse problema, essa fraqueza espiritual, é suprindo essa necessidade com o conhecimento da palavra de Deus. E por quê? Porque quando o nosso coração está cheio do conhecimento do Senhor, há alegria. Quando aprendemos, não é, sempre a respeito de nosso Deus, encontramos descanso, encontramos paz e segurança, ainda que venhamos chorar. Mas nós sabemos que Deus está no controle. E nós sabemos que o Deus que está no controle, Ele não quer o nosso mal, ainda quando vem a adversidade sobre nossas vidas, ainda quando o mesmo Deus que nos dá um dia alimento e coisas boas para nos alegrar, é o mesmo Deus que também nos conduz em vales escuros. Ainda sabendo e admitindo isso, nós podemos sentir paz em nosso coração, porque sabemos que é Ele, e Ele nos ama porque é o nosso pastor. Esse é o diferencial que faz
não é? Conhecer a palavra de Deus, conhecer os atributos do Senhor, saber que Ele é todo-poderoso. E assim, temos nossas necessidades espirituais supridas pela palavra de Deus, meus irmãos, para termos segurança e não sucumbirmos diante da ansiedade, diante dos medos dessa vida, de toda a insegurança que o mundo demonstra para nós. É o que o salmista diz no verso 3. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Sabem o que é ter orgulho de Deus? Orgulho de Deus. Aquele orgulho, não é? Aquela pessoa que tem orgulho de Deus, que não se envergonha de falar sobre Ele, que louva ao Senhor, que anuncia o Evangelho, que fala a seu respeito, é como um filho pequeno e a visão que ele tem sobre seus pais. Em boa parte dos casos, e podemos lembrar quando éramos crianças, talvez nem todos tenham tido essa experiência, mas quando somos crianças, quando somos pequeninos, nós olhamos para os nossos pais e dificilmente enxergamos falhas neles. Quando somos pequenos, olhamos para os nossos pais e pensamos, nossos pais são perfeitos. Eles são super-heróis, porque eles são poderosos, eles nos salvam, resolvem os nossos problemas, eles salvam o nosso dia, ele cuida de nós quando nós temos fome e nos dá o que comer, nos protege. De repente, uma criança maior, alguém encrencou ele na escola, o pai ou a mãe vão até a escola, questionam um professor, o diretor, e a criança vendo tudo isso, ela fica maravilhada. Esse é meu pai, essa é minha mãe, são heróis para mim. E muitas vezes nas discussões que as crianças têm, um fica dizendo, meu pai é melhor. Aí o outro vai, não, meu pai é que é melhor, meu pai é o melhor de todos. Não, meu pai é o melhor de todos ainda. Isso é comum para as crianças. Elas sentirem orgulho dos seus pais. Porque vem o cuidado, vem o amor dos seus pais. A mesma coisa, irmãos, é quando nós pensamos sobre proclamar a verdade sobre quem Deus é. Sobre falar do Senhor. Se nós temos orgulho de Deus, se realmente o nosso coração se enche de alegria pelo que o Senhor fez em nossas vidas, por quem Ele é, então não vamos nos envergonhar, não vamos nos omitir, vamos falar sobre isso. Falaremos de nosso Deus com orgulho, com prazer, com alegria. É estranho, eu até compreendo isso, a pressão do mundo é grande, mas é muito estranho para nós como cristãos termos a fé no Deus que criou todas as coisas e sentirmos vergonha ou ficarmos intimidados com um mundo cego que não glorifica a Deus e que, se permanecer assim, está fadado à condenação. É estranho se nós, como cristãos, sabendo da verdade, nos omitirmos, enquanto pessoas que vivem na mentira, na enganação, falam abertamente do que elas pensam, com convicção do que elas pensam. E nós temos Deus em nosso coração, em nossa vida. Como podemos nos calar? No verso 4, lemos, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Esse é o nosso remédio. O crescimento em Deus, para aprendermos a louvar ao Senhor, vem disso. Da nossa busca sincera por Ele. De procurarmos sempre ao Senhor, de continuamente, todos os dias, irmos até o Senhor em nossas orações, em nossas reflexões. Não conseguiremos ir longe, irmãos. Não conseguiremos ser tão alegres em Deus e por Deus se somos negligentes em nossa busca por Ele. Não dá. Lembrem do que nós aprendemos no sermão da manhã. Por natureza, não podemos buscar a Deus. Buscá-lo é um poder que nos foi dado por Ele, pela graça dEle. Se recebemos este poder, então, por meio de Cristo, de buscarmos as coisas do alto, seria coerente desperdiçarmos esse poder? Esta bênção? Se temos acesso a outra dimensão, ao Deus Todo-Poderoso em seu trono por meio de seu Filho, seria inteligente de nossa parte não aproveitarmos isso? O homem vive afastado de Deus desde o começo, desde a queda de Adão e sua esposa Eva. Afastado, sem essa conexão. Agora Cristo vem e restaura essa comunhão com Deus, restaura a nossa conexão com Deus. Agora podemos chamá-lo de Pai e vê-lo como um Deus misericordioso. Seria coerente de nossa parte como cristãos não aproveitar essa bênção? Isto é uma bênção da aliança. Deus não está preocupado com as orações de todos, mas com a oração de seu povo. Lembrem, por exemplo, não é? 2 Crônicas 7,14, quando nós temos ali a conclusão do templo de Salomão. Ele terminou a casa real e terminou o templo. E o que o Senhor fala a Salomão ali, ao povo, é algo realmente fantástico. Ele fala, estarão atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar.
Ou seja, ele não está dizendo, eu estou atento às orações de todos os seres humanos. Não. Deus está atento às orações do seu povo. O povo que tem uma aliança com ele. O povo ao qual ele se comprometeu a cuidar, a amar, a zelar, a proteger e a salvar. Ele ouve esse povo. Não é? Então, não dá para nos omitirmos. Não dá para se conhecer mais e termos mais motivos de alegria e segurança se vamos poucas vezes à fonte de nossas vidas. Se estamos de vez em quando buscando a Deus ou de vez em nunca buscando ao Senhor, precisamos buscá-lo continuamente, é o que o Salmo diz aqui. Ou como então Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Temos que buscar a Deus. É uma necessidade que nós temos. Façamos esse desafio em nossa vida. Vamos dedicar mais tempo para ler as Escrituras. Vamos lembrar de fazer isso todos os dias. Algumas porções que seja. Alguns poucos versículos, um capítulo, não importa. Mas venhamos abrir nossas Bíblias e ler com nossos familiares. E pensar nessas palavras, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Isso é necessário. Vamos aprender a louvar mais a Deus. Não somente aqui, na hora do culto. Mas também em nossa própria casa. Eu sei que nós gostamos de vários artistas, de vários cantores, de várias bandas. Tudo bem. Eles são um ótimo entretenimento muitas vezes. Não é? Nós temos... Eu sei que como cristãos somos um pouco mais inteligentes do que muitas pessoas aí fora e sabemos selecionar bem o que podemos ouvir. Então não vamos ouvir todo tipo de bobagem. Não é? Coisas que não têm sentido, que não têm poesia de verdade, que não têm arte de verdade. Saberemos realmente selecionar porque temos princípios. Mas mesmo assim, que sejam bons entretenimentos, as músicas que nós temos aí fora, embora sejam agradáveis, elas são pobres no que diz respeito a expressar para nós a verdade e a glória de Deus. Sendo assim, não vamos deixar de ouvir certas músicas que nós gostamos, tudo bem, mas vamos aproveitar para aprender mais do Senhor, ouvindo hinos e principalmente os salmos que falam sobre quem Ele é. Isso é muito necessário. É muito necessário. Ouvir e aprender de Deus com os cânticos é uma grande bênção que Ele nos deu. Nós podemos cantar a glória de Deus, irmãos. Nós podemos cantar que Ele é o Todo-Poderoso, das maravilhas que Ele fez. Assim nos alegraremos no Deus da aliança. Nosso coração ficará cheio do conhecimento do Senhor. Será muito mais natural, muito mais simples e prazeroso falarmos sobre isso. Muito mais prazeroso. Há algo ainda, não é, que podemos falar sobre sermos filhos da aliança e que precisamos aprender ou lembrar, que certamente nos ajudará a adorar a Deus com maior dedicação. E vamos para a segunda parte do sermão. Devemos lembrar que somos eleitos de Deus. Ouçam com atenção, verso 6. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. É a palavra no Salmo aqui que nós temos. Essas palavras iniciais, elas não são genéricas, meus irmãos. Não são genéricas. São palavras muito bem direcionadas. Palavras aos descendentes de Abraão por causa da aliança. E ele usa aqui uma expressão realmente maravilhosa quando fala de Jacó, o eleito, para se referir aos eleitos de Deus. Ou seja, em última análise, esta é uma mensagem pactual que Deus dá aos seus eleitos. Como reformados, nós confessamos a doutrina da eleição. Nós confessamos as doutrinas da graça. Nós sabemos pelas Escrituras que só cremos em Jesus Cristo porque para isto Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos para a fé no Filho de Deus. Nós podemos lembrar da palavra de Deus, não é, que testemunha sobre isso. Por exemplo, eu cito para os irmãos alguns textos aqui, Efésios 1, versos 3 a 5, nos diz bem assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E glória a Deus por isso. Ele nos mostra, então, a mensagem aos eleitos de Deus, dizendo isso. Eu elegi. Se alguém crê em Cristo é porque foi eleito de Deus.
Deus, então, nos elegeu e predestinou para sermos filhos por meio de seu Filho Jesus Cristo. A filiação a Deus, então, não é uma mera agregação social, intelectual. Não. É resultado da soberania de Deus nas nossas vidas. Romanos 8, verso 29, o que é dito? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembram do sermão da manhã, quando eu citei Hebreus 2 na pregação, falando sobre o fato de que Jesus não se envergonhe de nos chamar irmãos? Pois bem, é o que lemos aqui em Romanos 8, 29. Aprendemos aqui que Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo, e Ele está nos moldando no processo de nossas vidas, não é? Para sermos seus irmãos. Esse é o propósito. Ainda temos 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz bem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui aprendemos, irmãos, que Deus não perde seus eleitos de vista. Deus não perde seus eleitos de vista. Quando eu era bem jovem, bem pequenininho ainda, eu fui criado em um contexto de feira. Toda semana estávamos na feira e, portanto, toda semana minha mãe me levava para o centro de São Paulo. Então vivíamos lá o tempo todo, na 25 de março, aquela correria toda que os irmãos já sabem. Já viram pela televisão algumas vezes, ali é bem corrido, é muita gente, é muito comércio. E aquela multidão toda andando para lá e para cá, eu podia contemplar toda semana. E eu lembro de 2 vezes que aconteceu isso. 2 vezes. Minha mãe estava me puxando e quer andar na 25 de março em situação normal, né? Não de pandemia, mas normal. A mãe e o pai têm que segurar bem na mão do menino, porque senão se perde. E eu lembro de 2 situações que aconteceram. Uma delas foi mãe soltar minha mão e eu me distrair, apavorado com a multidão, ficar olhando bem assim, aquele monte de gente passando, e eu simplesmente não consegui enxergar mais minha mãe. Eu comecei a olhar para aquele monte de gente passando e comecei a ficar desesperado. Me agarrei lá a um poste, não sei porque eu me agarrei, mas me agarrei ao poste, não sei porquê. Talvez eu pensava que o poste, né, seria, sei lá, um bom local de referência. Me agarrei e fiquei apavorado com medo, me perdi da minha mãe, veio um monte de cor na cabeça. Vou ser achado por alguém, vou ser sequestrado. Isso aconteceu 2 vezes. Ou seja, eu olhava para tanta gente e eu perdi de vista a minha mãe. É claro que ela, madura, adulta, foi e me achou. Mas eu fiquei apavorado. Agora vejam bem, nós somos falhos a ponto de perder as pessoas de vista. Deus não perde seus de vista. O que ele está dizendo aqui é justamente isso. Veja, a mensagem que Pedro traz para as igrejas, da Ásia Menor também, daquele mundo antigo, é uma mensagem realmente muito maravilhosa, porque está dizendo que Deus está de olho, está vendo, está cuidando dos eleitos espalhados por todas aquelas cidades. Eles foram dispersos pela perseguição contra o Evangelho, mas o Senhor não os perdeu de vista. Esta mesma mensagem é para nós também. A mensagem que nós temos no Salmo é justamente essa. Deus está mandando uma mensagem para os seus eleitos. Ele não nos perdeu de vista. Passaram anos, gerações, e o Senhor continua de olho no seu povo. Ninguém vai se perder, irmãos. Aqueles que pertencem ao Senhor estão garantidos por Ele, por sua misericórdia. Essas são as palavras que nós temos para aqueles eleitos daqueles tempos, do tempo do salmista, do tempo do apóstolo Pedro, e são palavras para nós também hoje, porque fomos eleitos desde a eternidade. A pergunta é, eu poderia perguntar para alguém aqui, você é um eleito de Deus? A resposta simples é essa. Primeiro perguntando de novo, você é um eleito de Deus? É um eleito de Deus? Me responda primeiro uma outra pergunta. Você acreditou no seu coração em Jesus Cristo? Amém, pastor, eu creio. Essa fé, ela não é algo natural. Se você acreditou no seu coração no Senhor Jesus Cristo, isto é a prova cabal de que o Senhor te elegeu. Ninguém crê no Senhor de verdade se não for assim. Estar aqui para confessar o nome do Senhor é uma demonstração dessa misericórdia, desse amor que vem desde a eternidade. Por isso somos consolados no Senhor, irmãos. Baseado nesta graça de Deus, como podemos então não nos alegrar no Senhor? Sabendo de tudo isso, de toda esta glória, como podemos nos calar? Como podemos ser omissos diante deste mundo? Não faz sentido para nós como cristãos ficarmos calados e não falarmos dos feitos do Senhor, porque sabemos de sua misericórdia e do seu poder maravilhoso. Romanos 11, verso 34,
O apóstolo Paulo, não é pasmado, boquiaberto com a glória e o poder de Deus, o que ele vai dizer? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E no verso interior, no verso 33, ele fala bem assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Como eleitos de Deus, somos chamados para louvar ao Senhor, louvar o seu nome, por seus feitos poderosos. Feitos, não é, que estão muito além do tempo e do espaço. Feitos que vêm desde a eternidade. E como Paulo diz em Romanos 8, verso 30, e ouçam com atenção: e aos que predestinou, isto é, eternidade passada, a estes também chamou, presente. E aos que chamou, a estes também justificou, isto é, perdoou. E aos que justificou, a estes também glorificou, eternidade futura. Ou seja, o que podemos ver aqui, como fidelidade à aliança de Deus, é que Ele é o nosso Deus de eternidade a eternidade. Ele nos amou na eternidade para a eternidade. Essa é a segurança que temos no Evangelho. Pergunto mais uma vez aos irmãos, diante de tudo isso, faz sentido nos calarmos? E ocultar em nosso coração, somente em nosso coração, essa glória tão maravilhosa? Pensemos sobre isso. Você não se sente alegre em ouvir a palavra de Deus? Consolo por saber que Ele é o teu Deus? Não oculte isso de ninguém. Fale. Fale a razão da tua alegria, do teu consolo. Eu digo isso de maneira enfática. Quem sabe, pessoas que vocês não conhecem, amigos, vizinhos, colegas de escola, colegas de faculdade, de trabalho, não precisem ouvir da boca de vocês a razão do seu consolo, a razão da sua esperança. Talvez sejam pessoas que estão com depressão, com ansiedade, completamente apavoradas com relação ao mundo, com medo de tudo, que perderam a esperança, que não conseguem se encaixar, que estão perdidos e de repente precisam ouvir uma palavra como essa. Que há sim esperança. E é Deus. Vamos para o terceiro ponto. Devemos lembrar da aliança que Deus fez com o seu povo. Versos 8 a 9, a 10, aliás, diz bem assim: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Este é um salmo, meus irmãos, que nos convida à alegria pela aliança de Deus. E percebam a maneira como a aliança é descrita aqui. Deus se lembrou para sempre de sua aliança. Percebam bem isso aqui. Não é uma aliança temporal com prazo de validade. Deus não falou jamais ao seu povo: olha, eu te amarei, eu amarei vocês até certo ponto. Eu amarei vocês até, sabe, um determinado tempo da história. Mas depois eu corto o meu benefício. Não. A palavra do Senhor é muito clara com relação a isso. Aliança para sempre, aliança eterna. As palavras dessa aliança não foram mandadas apenas para Abraão e seus filhos imediatos. Não. Mas ele fala para milhares de gerações. E toca a nós também. Nós fazemos parte disso, irmãos. Quando olhamos para a palavra de Deus, não podemos ler a palavra de Deus como se fosse: isso aqui é um livro antigo que conta a história de um povo lá israelita, do passado. Então não há muita conexão entre essas histórias e a nossa vida. Totalmente errado. Esses são os nossos pais na fé. Eles vieram antes de nós, foram chamados por Deus, receberam as mesmas promessas que hoje nós ouvimos. Por isso nós podemos ler essas histórias, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos eles, e nos identificarmos com isso. Eu faço parte disso aqui. É a mesma aliança. É o mesmo povo de Deus, a qual eu pertenço por sua graça. A aliança feita com Abraão, jurada a Isaac e confirmada a Jacó, seu eleito. E para ficar mais claro ainda, é a ênfase da sua aliança. Ele fala aliança eterna. Aliança eterna. Esse convite para lembrar da aliança é tão importante para nós, irmãos. Eu digo, é tão necessário, tão urgente. Nós precisamos tanto pensar sobre isso, pois somos filhos da aliança. Esta é a nossa identidade neste mundo. Pertencemos a Deus. Não somos como qualquer povo, mas filhos dessa aliança. Somos filhos de Abraão. Somos filhos de Deus. É o que aprendemos no ensino da palavra do Senhor.
Deus se lembra para sempre de sua aliança. E se ele lembrou de sua aliança quando Israel esteve no Egito, ele também se lembra de nós. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, Êxodo 2, versos 24 e 25. Quando um novo rei subiu ao Egito, que não tinha nenhum tipo de relação com José no passado ou com o povo de Israel. E o que esse rei fez? Ele aumentou a jornada de trabalho e começou a escravizar esse povo e a humilhá-lo ainda mais. E o povo israelita, que já estava meio sem identidade, gemeu, chorou e lembrou que os seus pais tinham o Deus Todo-Poderoso. E eles clamaram, o texto diz bem assim, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. O povo estava lá, em uma outra nação, humilhado, e Deus lembrou de sua aliança. Por isso providenciou Moisés para libertá-los. Jeremias 32, verso 40, lemos bem assim, e farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Que palavras tão seguras nós temos aqui. Que o Senhor disse ao seu povo, eu farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Este benefício recebemos do Senhor, porque Ele enviou a nós o Espírito Santo, para que viéssemos temer ao Senhor. Deus prometeu que não deixaria de nos fazer o bem. E de fato, Romanos 8:18 é o que nós lemos. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isto é, os eleitos de Deus. Ele também disse que nunca nos apartaríamos dele. E aí o que nós lemos, por exemplo, em Romanos 8, dos versos 31 a 39, é o finalzinho. O que nós aprendemos? Que nada nos separará do amor de Cristo. É a promessa do Senhor, fiel ao seu povo, aos seus eleitos. Salmo 89, versos 28 e 29, diz bem assim, a minha benignidade lhe guardará para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Conserto é o mesmo que aliança, lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Aqui, meus irmãos, o Senhor afirma mais uma vez que sua bondade guardará os filhos da aliança para sempre. E que a aliança está firme. Ela não pode ser quebrada, ela não pode ser desfeita. Ela está firme no Senhor, porque depende de sua fidelidade. Não depende de nós. Não é um tipo de aliança que está na condição de que nós venhamos mantê-la. Nós não temos condições de fazer isso, é Deus quem nos mantém aqui. E o Senhor está firme em sua aliança. Não foi o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 3, por exemplo? Ele diz bem assim, irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências como falam de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso 15 a 17. Ou seja, a aliança que o Senhor fez com Abraão está em vigor. Nós somos filhos de Abraão pela fé. São promessas para nós hoje também. Não é? Ele prometeu que iria conservar a descendência de Abraão. Cá estamos nós. Esta é a razão do porquê nós levamos nossos filhos para o batismo. Deus não exclui nossos filhos. Eles pertencem ao Senhor. Eles são dele, por isso, pela aliança, não é que desfrutamos desse benefício. No Salmo 89 ainda, no verso 35 a 37, ele fala bem assim, observem bem. Uma vez jurei, por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu. É fiel? Foi esse Deus, o Deus da aliança, que disse tais palavras aos seus eleitos. Ele jurou, irmãos. Deus jurou por sua própria santidade. Estamos ou não estamos seguros? Esta é a palavra fiel do Senhor. Aqui eu quero partir para a conclusão. Meus irmãos,
O que podemos dizer? O que podemos falar diante dessas coisas? Diante do conhecimento do Senhor? Apenas que o nome do Senhor seja glorificado. Podemos nos alegrar nele e por ele, porque ele é fiel. Devemos lembrar, sim, da aliança eterna que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Devemos nos gloriar no Senhor por sua graça e fidelidade a esta aliança. As gerações passaram, o mundo mudou, mas a aliança do Senhor está firme. Tal como guardou o seu povo no passado, ele continua a nos guardar hoje. É por isso que a igreja permanece de pé. A igreja não está aqui de pé, não está acontecendo isso agora, e não somente aqui, mas em vários cantos do mundo, porque nós somos bons e fortes. Não. É porque o Senhor é fiel à sua aliança. Ele preserva o seu povo, preserva o remanescente fiel. E alguns, eu sei que têm uma visão muito negativa sobre a cristandade e pensam bem assim, quem já se frustrou com igrejas evangélicas, foi para uma igreja e se frustrou porque ali o pessoal só queria saber de dinheiro, depois foi para outra, lá só tinha oba-oba, a gente pulando e voando, depois foi para outra, lá só tinha milagre, depois foi para outra e o pastor era um vacilão, pecava e fazia um monte de coisa errada. Muitas pessoas vão para essas experiências de comunidades cristãs, se frustram e pensam, não existe igreja fiel não, isso acabou. Por mais que seja duro olhar para toda essa realidade, nós podemos confiar que Deus preserva sim remanescente fiel e há igrejas sérias que pregam o evangelho puro porque Deus conserva essas igrejas. Deus conserva essas igrejas. Nós não podemos nem olhar para a história da igreja, para 2.000 anos de história, 1.500 anos de história, e dizer bem assim, olha, durante 1.500 anos Deus se apartou da igreja. Não, mesmo a instituição, ainda se corrompendo com vários dogmas e doutrinas e heresias, ainda assim Deus preservou o remanescente fiel, a palavra foi de geração em geração, não é chegando às pessoas. É por isso que estamos aqui. Porque o Senhor cuida do seu povo. Então, há uma reflexão para os amados irmãos. E é, não percam tempo em sua vida. Não desperdice sua vida. Seu tempo. As horas dos seus dias. Louve a Deus. Somos chamados para fazer isso agora. Louvar a Deus. Enquanto temos vida. Enquanto temos tudo em nossas vidas, aquilo que o Senhor nos dá, nós devemos reconhecer todo o bem do Senhor em nós. Agora, vá à sua presença em oração, busque ao Senhor, faça seu esforço para congregar com o seu povo, para se reunir com o povo da aliança. E não esqueça jamais, não se esqueça dos poderosos feitos do Senhor, não se esqueça de sua misericórdia em sua vida todas as manhãs. Nós não estamos de pé aqui, alguns pensam bem assim, nós precisamos do poder de Deus para orar e dizer ao paralítico, levanta e anda. Não, irmãos. O fato de estarmos respirando é o poder de Deus. Acordarmos de manhã, podemos abrir nossos olhos, é o poder de Deus. É a sua preservação, é o seu cuidado. Os ímpios, eles desfrutam de tudo isso, porém com o coração vazio, eles não glorificam a Deus. Mas a nós, povo do Senhor, Ele dá conhecimento dessas coisas. Sabemos o porquê que estamos aqui. O porquê de cada coisa em nossas vidas. Por isso devemos realmente adorar a Deus, não é? Não nos esquecemos da bondade do Senhor. E temos a convicção que o Salmo 23, verso 6 nos diz, que é bem assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria concluir então o sermão dessa noite, pedindo aos irmãos que abrissem suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Hebreus. Vamos terminar, como no sermão da manhã, também num texto de Hebreus. Dessa vez, capítulo 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, ouvimos isso muitas vezes hoje, né? Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, estamos seguros então na promessa de nosso Deus, pois ele ama e cuida do povo da aliança, o qual somos nós. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.